Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os nossos ouvintes, para todo mundo que está assistindo Viva Voz. Oi, Vera, boa noite. Bora que a Assembleia Geral da ONU hoje nos rendeu muito material, como você disse ontem, entretenimento, né? Entretenimento, gerou entretenimento. Tem muita coisa para analisar. O Igor Cardim vai conversar aqui com a gente, trazer os detalhes sobre o encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump ali nos bastidores, na coxia, né, da Assembleia Geral. Antes do Igor trazer as informações, eu queria perguntar para você, ouvinte, o que você achou desse encontro? Você acha que deu match ou não deu match? Você acha que vai rolar esse encontro mesmo? Ou vai ser aquela história de carioca e paulistano que convida para ir na casa e não passa nem o endereço, sabe? Fica só na conversa. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981. Diga lá, Igor, sobre o encontro. Débora, o Trump disse que teve clima, né? Agora tem que ver se vai sair mesmo do papel após esse discurso do presidente norte-americano, que foi duramente criticado por Lula, mas de uma maneira indireta, na Assembleia Geral da ONU. Ele fez um afago ao presidente brasileiro, afirmou que ele parece ser um cara bacana e que houve um clima, uma química ali, e que os dois vão se encontrar na próxima semana. E aí, isso aconteceu após os dois se esbarrarem rapidamente nos corredores da ONU e concordaram em conversar. Foi a primeira vez que eles se encontraram, não durou nem 40 segundos, o suficiente para Trump incluir no discurso. Trump disse que faz negócios com quem gosta, mas que o Brasil vai continuar se dando mal se não trabalhar junto com os Estados Unidos. Ele gosta de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Mas também no passado o Brasil, dá para acreditar, de forma injusta, tinha tarifas injustas contra os Estados Unidos. Mas agora nós estamos devolvendo isso com bastante força. Tenho certa pena de fazer o Brasil não estar indo muito bem e vai continuar sem ir bem. Eles só podem se dar bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem as nossas lutas, vão fracassar como outros fracassaram. Aí com a tradução simultânea do Marcelo Lins, da Globo News. O encontro entre os dois foi cordial, segundo interlocutores de Lula, mas os detalhes da reunião na próxima semana ainda serão acertados. O governo exige, por exemplo, uma pré-pauta. Lula volta ao Brasil amanhã e uma conversa pessoalmente é tida como improvável, deve ocorrer mesmo por telefone ou videoconferência. Débora. Mauro Vieira já disse que deve acontecer dessa forma mesmo. Agora, destaca pra gente, Igor, por favor, os principais temas abordados pelo presidente Lula no discurso. Pois é, porque não impediu que o presidente fizesse um discurso duro, né, esse encontro. Lula saiu em defesa da soberania e da democracia, criticou a postura de Trump em ao menos 5 vezes, mesmo sem citar diretamente o norte-americano, e afirmou que ingerências externas são arquitetadas por falsos patriotas. O presidente falou que o Brasil optou por resistir. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. O presidente Lula foi aplaudido ao menos 3 vezes ao longo do discurso. Ele afirmou que o multilateralismo está em uma encruzilhada e que forças antidemocráticas atuam como milícias. O presidente voltou a defender a regulação das redes e disse que os que criticam
atendem a interesses escusos e dão guarida a crimes. Lula voltou a condenar as guerras, falou em genocídio em Gaza e que admite judeus que condenam a ofensiva de Israel. Em mais uma referência aos Estados Unidos, diz que o massacre seria evitado se outros países não fossem cúmplices. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Lula cobrou mais recursos dos mais ricos no combate à crise climática e exaltou a saída do Brasil do mapa da fome. Em mais uma alfinetada em Trump, o presidente disse que é preciso vencer falsos profetas e oligarcas que exploram o medo. Débora. Obrigada, viu, Igor? Bom, Vera, sobre o encontro, né, entre Lula e Trump, teve quem comemorasse, quem ficasse cético, acho que eu estou nesse último grupo aí. Agora, os discursos estavam prontos, mas o presidente Trump citou o presidente Lula de improviso. Isso, o que você acha? É um sinal, um bom sinal ou não? Pois é, ele ouviu, acho que pouco do discurso do Lula, né? Então eu fiquei muito com a sensação de que foi de improviso e que o tom muito enfático do discurso do Lula, como a gente viu agora, poderia até impedir que a tal reunião acontecesse. Mas depois dos discursos, o Departamento de Estado continuou confirmando que a reunião deve acontecer, que ela deve ser por videoconferência, o governo brasileiro na mesma linha. Então, tudo leva a crer que a diplomacia norte-americana informou devidamente ao presidente Donald Trump o tom do discurso do Lula feito, afinal de contas, no país do Trump, feito nos Estados Unidos. Tudo bem que a sede da ONU é meio um território neutro ali e tal, mas não deixa de ser o país anfitrião do evento, e o Lula foi muito enfático, apesar de não citar nominalmente nem o Trump e nem os Estados Unidos. Então, o encontro deverá acontecer, pode ser na próxima semana ou na seguinte. É de fundamental importância para o Brasil. A gente tem esse contencioso aí na área comercial que precisa ser destravado. Eu imagino que menos que a química que eventualmente tenha acontecido entre o Trump e o Lula, o que ditou o fato do presidente americano aceitar finalmente uma conversa, devem ter sido fatores internos, o fato de que para as empresas americanas, para os consumidores americanos, a permanência desse tarifaço por muito tempo, ela é deletéria, ela leva à inflação, ela leva a um eventual desabastecimento, ela leva à queda do consumo de alguns produtos que são importantes, leva a que empresas americanas tenham prejuízo, porque já tinham um fluxo de fornecimento de empresas brasileiras. Então, tudo isso está por trás também do fato de que, finalmente, esses caminhos podem se destravar. Tem muita torcida dos dois lados, muito meme, muita brincadeira em torno dessa coisa da química e tal. Mas o fato é que a gente tem de aguardar para ver o que vem. Porque, lembremos, ontem, não faz um mês, não faz 2 meses, foi ontem, houve a determinação de novas sanções contra autoridades e funcionários públicos brasileiros. Então, se vai haver algum distensionamento, ele vai acontecer de agora em diante. Porque até ontem o clima era de acirramento das animosidades dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E no discurso de hoje do presidente Lula, ficou evidente que ele não seguiu a onda que existe de contemporizar, de tentar colocar tudo em panos quentes. Ele foi para cima, foi um discurso muito duro, incisivo. Em alguns momentos ele usou o expediente de dar pequenos soquinhos no púlpito. Então foi uma fala concisa, curta, mas muito concentrada num tom político altivo, de defesa da soberania. Foi para o público externo, né? Ele falou para aquele palco, foi um discurso que teve todos os componentes de um discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, mas também foi um discurso muito voltado para dar uma satisfação para o público interno.
Então, vamos ver como vai ser a construção desse encontro. Vai depender das diplomacias dos dois países, que também estão com os canais bastante interditados, mas é fundamental, muito importante, até, eu diria, um desfecho pouco previsível diante do que se a gente só ouvisse os dois discursos e visse aí os dias que antecederam a Assembleia Geral da ONU, dificilmente a gente preveria que o desfecho seria esse. Não, certamente. Vera, é difícil a gente saber se vai ter, de fato, uma consequência prática, né? Acho que você está falando de destravar a questão do comércio, mas do ponto de vista das narrativas, né, da leitura que a gente pode fazer, foi um discurso ali do Trump, uma sinalização positiva para os interesses do governo, né? O Bolsonaro sequer foi citado, e essa fala dele, assim, muito informal, dizendo que teve uma grande química com Lula, que gostou dele, foge, acho que, do que esperavam os bolsonaristas de um discurso do Trump ali diante do Lula na ONU, né? Mas é aí que tá, né? É um desfecho imprevisível até diante do que ele falou um segundo antes. Porque ele falou aquilo, os Estados Unidos vão muito mal, é o que acontece com quem se dissocia dos Estados Unidos. Que é o que ele sempre fala, né? Então, ninguém esperava por aquilo. Ficou ali todo mundo. Foi isso mesmo que ele falou no primeiro momento e tal. Então, não dá para saber se é só aquele aceno meio condescendente do Trump no final e se vai ter consequências. Mas é isso, do ponto de vista das narrativas, gerou milhões de memes, obrigou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo a sambarem numa interpretação. Não, isso está no livro do Trump, é o que ele sempre faz para chamar quem ele quer para a mesa de negociação, e agora o Lula vai ter que se curvar. Umas interpretações meio malucas ali, que a gente vê pelo tom do discurso do Lula que ele está disposto a tudo menos a se curvar diante do Trump. Mesmo porque está tendo dividendos internos esse discurso altivo que ele está fazendo em relação às sanções, às ameaças e a tudo mais. Então, a gente tem que ir com muita cautela, separar essas narrativas, os memes e tudo mais, do que é de fato relevante nisso, que as diplomacias vão trabalhar, vão preparar uma reunião que deverá ser remota, portanto, a tal química, se houve, não vai se fazer sentir, vai ser uma coisa mais fria, mas que pode ter consequências positivas para o Brasil. É importante que esse tarifaço seja revogado e que essas outras sanções, do ponto de vista diplomático, também cessem, porque nada disso tem cabimento. Trump hoje abandonou a justificativa do Bolsonaro, nem mencionou o Bolsonaro, e disse que o Brasil praticava tarifas desleais em relação aos Estados Unidos. Isso não é verdade, não se ampara nos fatos. Então, tirar todo esse entulho de narrativa de cima dessa história, tentar fazer com que as relações entre Brasil e Estados Unidos retomem uma normalidade que sempre tiveram, e porque isso é muito importante para a economia brasileira, né? Vamos seguir falando desse assunto, reações do governo diante dos discursos na ONU. A Isa Staciarini tem informações em Brasília. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois de um lado, o governo comemorou, a abertura do diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump, diante aí do gesto de sinalização, a avaliação de que o Brasil aguardava por muito tempo esse canal de conversa com os Estados Unidos, inclusive com tentativas que não deram certo, feitas aí pelos ministros Geraldo Alckmin e Mauro Vieira, e que a troca, embora tenha sido rápida hoje, com um abraço ali que durou segundos, entre Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU, foi amistosa e serviu como uma abertura de uma comunicação. Só que, por outro lado, com quem eu conversei, diz que é necessário, nesse momento, adotar uma cautela. A análise é de que Trump é bastante imprevisível e que agora o esforço vai ser do Itamaraty, da diplomacia brasileira, de tentar minimizar qualquer chance de constrangimento que Trump
possa causar em Lula, como, por exemplo, aconteceu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante as discussões sobre a guerra na Ucrânia. Portanto, se de um lado a avaliação é positiva, como um gesto daquilo que o Brasil estava tentando há muito tempo, de conversar com o presidente norte-americano, de outro, há uma interpretação de que é importante ir com calma, porque os ânimos de Trump podem mudar. Também houve uma avaliação dentro do governo que essa abertura de Trump sinaliza, de certa forma, indiretamente, uma derrota para o clã Bolsonaro, especialmente porque o deputado Eduardo Bolsonaro atua firmemente ali nos Estados Unidos contra o Brasil, só que nas redes sociais, claro, essa ala bolsonarista nega que a fala de Trump tenha sido uma aproximação a Lula. É com vocês. Obrigada, Isa. Reação de cautela, né? Acho que é isso que a gente está falando aqui, o governo também com essa mesma sensação, assim, se é verdade esse bilhete, se tem alguma armadilha nessa história, o que vai acontecer nos próximos dias, né? Pois é, Carol, porque a gente teve ontem mesmo, né, a coisa em relação ao ministro Jorge Messias, em relação à mulher do ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que eles foram até preparados para que o discurso do Trump fosse mais duro em relação ao Brasil. E aí tudo isso pegou muito de surpresa. A delegação brasileira vai precisar ser assimilado, tudo vai precisar ser muito negociado em termos claros ali. Uma boa reunião preparatória das equipes para que o Lula não entre ali desguarnecido para esse encontro, para que não venha algum pedido do Trump esdrúxulo em relação a minérios críticos, por exemplo, a terras raras, a questão das big techs, porque tudo isso deverá ou poderá ser colocado pelos Estados Unidos sobre a mesa para destravar a questão das tarifas, né? Você coloca um baita de um elefante na sala, cria tarifas para vários setores da economia brasileira e aí fala, tudo bem, a gente teve uma química aqui, rolou um borogodó, posso até tirar essas tarifas, mas... E aí esse mas pode incluir uma conta grande para o Brasil. O Brasil tem aí uma boa perspectiva de fazer bons negócios pelo fato de estarmos aqui com uma jazida das maiores do mundo dessa questão de terras raras e minérios críticos, mas isso não pode ser feito de afogadilho, não pode ser feito na base da chantagem e da ameaça, tem que ser um acordo que realmente seja interessante para o Brasil, que não inclua só simplesmente exportar commodities, né, como é da nossa tradição, mas sim criar aí um valor agregado sobre essa riqueza e esse potencial. Então, é uma reunião complexa de preparar, para a qual não se pode ir na base do improviso. O Lula não pode achar que, porque rolou uma química, porque eu tenho experiência nesse tipo de tratativa. Vamos lá para essa reunião. Precisa de muita preparação para que seja algo vantajoso para o Brasil. Tem bastante participação de ouvinte, vou trazer algumas aqui. O Glauber, ele acha que o presidente Donald Trump é mentiroso, desrespeitoso, e o objetivo dele pode ser subjugar Lula, com medo que aconteça o que aconteceu com o Zelensky. O César de Guarulhos, ele acha que o encontro tem mais peso simbólico do que prático imediatamente. É uma oportunidade de mostrar se há aproximação ou distanciamento entre os dois países, especialmente em temas como meio ambiente, comércio e democracia. Daqui a pouco a gente vai acompanhar os destaques do discurso do Trump, a gente vai ver que no tema meio ambiente, totalmente opostos os discursos. E a Áurea acha que o presidente Lula não vai baixar a cabeça, não tem medo de Donald Trump. O tom do discurso, como disse Vera, né, já mostra isso, que é isso, não vai baixar a cabeça mesmo. O Matheus Leite tem as informações aqui sobre o discurso, os destaques do discurso de Trump na ONU. Oi, Débora, boa noite a você, também aos nossos ouvintes. O discurso do Trump na Assembleia Geral da ONU, que foi o mais longo já feito por um presidente americano, duração de quase 1 hora. Foi o primeiro discurso dele aos líderes de países membros da organização neste mandato.
O republicano iniciou a fala exaltando os números do governo e disse ter melhorado índices de economia e segurança. Na sequência, o presidente americano disparou críticas à ONU e a culpou por criar novos problemas para o mundo. Ele também repetiu uma alegação de que encerrou 7 guerras desde que retornou à Casa Branca em janeiro. Na lista de Trump havia conflitos que duraram dias e outros em que não há certeza de que os tratados de paz tenham garantia de ser duradouros. Foram citados, por exemplo, os conflitos entre Ruanda e a República Democrática do Congo e entre Tailândia e Camboja. O presidente dos Estados Unidos ainda voltou a defender que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que o reconhecimento do Estado palestino, confirmado por 10 novos países, é uma recompensa para o grupo terrorista Hamas. Com uma fala que pareceu improvisada em alguns momentos, apesar de consultas ao texto, o republicano foi aplaudido quando pediu um cessar-fogo na faixa de Gaza. O líder americano também voltou a menosprezar as mudanças climáticas ao chamar energias renováveis de piada e classificar o aquecimento global como a maior fraude do mundo. Débora. Obrigada, Matheus. O New York Times já fez um fato ou fake sobre vários pontos trazidos aí pelo presidente Trump. Daqui a pouquinho eu posso até compartilhar com os ouvintes. Mas qual a sua avaliação, Vera? Pois é, eu estava pensando isso, né? Porque a gente ficou ali acompanhando, inclusive reportando no blog ao vivo do Globo, os principais pontos e o que eles significavam. Eu falava, nossa, precisava de uma checagem nesse momento desse dado, porque eram dados jogados muito a esmo. Primeiro, eu já parei 7 guerras, sendo que a gente sabe que o Trump fez a campanha dizendo que pararia no primeiro dia as guerras da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, e elas continuam, se intensificaram, ficaram mais complexas de desarmar. Ele teve ali várias tentativas que foram frustradas, idas e vindas em relação à faixa de Gaza e a Israel. Colocou os Estados Unidos numa posição de sustentar totalmente as medidas do governo Netanyahu, quando o mundo todo está se opondo à ofensiva israelense em Gaza. Hoje mesmo voltou a colocar um peso muito maior no ataque absurdo e absolutamente indefensável do Hamas a Israel há 2 anos e não no que veio depois. Então, é difícil analisar, porque é um discurso voltado o tempo inteiro para uma apologia a si mesmo, uma apologia aos Estados Unidos, fantasiosa, em muitos momentos altamente ideologizada. Todo o pouco caso que ele fez na emergência climática, com dados malucos. Aliás, antes ia esquentar, depois começou a esfriar, etc., dizendo que a Alemanha fez bem em abandonar a transição energética, a transição verde, voltar a usar combustíveis fósseis. É quase uma apologia das coisas que são erradas. Enfim, é muito difícil de acompanhar, porque ele vinha muito prolixo, sem uma concatenação entre os assuntos. E é isso, atribuindo a gestão do Joe Biden quase ter levado os Estados Unidos ao seu pior momento, como se, enfim, tudo muito complexo, mas é que o aceno final ao Brasil acabou ganhando as manchetes. Aqui é natural que isso aconteça, é o que nos interessa mais diretamente, mas um todo muito difícil de digerir esse do Trump. É como se ele estivesse ali desdenhando de tudo que o multilateralismo significa e representa, do que a ONU significa, fazendo bullying ali com a questão da história da escada rolante, que ocupou mais tempo do discurso dele, na verdade, do que qualquer manifestação sobre o Brasil. Ele falou muito mais sobre a escada rolante e o teleprompter do que sobre o Brasil. Então, realmente, um discurso de quem não está nem aí para as instâncias multilaterais. Sobre os conflitos, o New York Times diz que ele atuou na mediação de 7 conflitos, só que a situação de nenhum deles está, de fato, permanentemente solucionada. Então, ele não pode dizer que acabou com as guerras. Com relação às mudanças climáticas, segundo o New York Times, essas mudanças já provocaram a elevação do nível do mar, a intensificação de tempestades que levaram ao encolhimento, inclusive, de pequenas nações. E esse fenômeno também custou somas enormes em resposta a desastres, limpeza e reconstrução nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. E outros trechos também que pareceram muito ali
fruto de história da carochinha, quando ele diz que Washington estava perdida para o crime, quando o meu pessoal chegou, limpou as ruas e ficou tudo bem, agora está uma maravilha. Primeiro, não estava perdida para o crime. Segundo, a atuação das forças federais lá é altamente controversa. Ele mesmo foi vaiado num restaurante outro dia em Washington pelo fato de ter feito essa intervenção na cidade. Então, tudo muito complicado. A parte dedicada à questão migratória, se esquecendo de que a história dos Estados Unidos é uma história construída, primeiro, com base na escravidão. Uma economia que teve a escravidão como pilar. E depois, isso substituído pelos imigrantes. E os imigrantes foram o grande motor da economia americana, responsáveis pela criação do mito do sonho americano. Então, tudo muito perturbador. Você via pelo semblante da plateia que estava muito difícil de assimilar tudo aquilo. E nossa solidariedade aos colegas do New York Times e outros veículos que têm que fazer esse tipo de checagem, né? É dureza, gente. Olha, a Terra está esquentando, tem aquecimento global, tempestade. Difícil, gente. Fora a coisa do Tilenol, né? Que não foi lá, mas que é uma loucura. Porque primeiro o Kennedy Jr., depois ele dizendo, né, que Tilenol comprovaria, que estaria comprovado que Tilenol aumenta o risco de autismo e recomendando grávidas a não usarem o paracetamol, sendo que é o único analgésico que grávidas podem usar, recomendado por ginecologistas. Ou seja, a mulher é tão de segunda classe que tudo bem ficar passando dor, sentindo dor na gravidez, em nome de algo que é absolutamente não comprovado por nenhum estudo. Pois é, a OMS se apressou em dizer que não existe vínculo comprovado entre paracetamol ou vacinas e o autismo. Hoje vamos fazer diferente. A gente vai fazer primeiro o Repórter CBN, na sequência tem um intervalo e a gente volta com mais Viva Voz, combinado? Viva Voz de volta, Vera, só para complementar o que a gente falava antes do intervalo do Repórter CBN sobre o paracetamol, o Ministério da Saúde também soltou uma nota hoje reforçando que paracetamol não tem ligação, não é causa de autismo. O Ministério reforçou o compromisso com a defesa da ciência e com a vida, diz que as informações foram ali propagadas pelo presidente Donald Trump, que é um chefe de Estado da maior nação do mundo, dizendo que relacionando o autismo ao uso de medicamentos que são amplamente estudados, que têm evidências robustas de segurança e eficácia, como é o caso do paracetamol, e a saúde não pode ser alvo de atos irresponsáveis. A atuação de lideranças políticas na criação de informações deturpadas pode gerar consequências desastrosas para a saúde pública, como foi visto na pandemia de Covid-19, com mais de 700 mil vidas perdidas no Brasil. A gente se lembra do negacionismo, né? Em relação à vacina, muita gente acabou não se vacinando contra a Covid. E o risco que isso causou e o estrago que isso causou, inclusive para todo o programa de vacinação brasileiro. Não se restringiu a questão da vacina da Covid, o que já foi muito grave, muito trágico. As pessoas passaram a ter medo das vacinas em geral, algo que o Brasil era um exemplo para o mundo. Nosso programa de vacinação era um exemplo para o mundo. A gente tinha uma vacinação em larga escala, conseguimos erradicar várias doenças graves graças à vacina. A gente erradicou a polio, erradicou o sarampo por tanto tempo e muitas dessas doenças voltando, porque as nossas taxas de vacinação, a cobertura vacinal caiu em todas as vacinas praticamente obrigatórias. Se espalhou uma ideia de que vacinas causam as doenças em vez de combatê-las, e essa relação entre vacina e autismo, que também foi propagada, inclusive começou como uma propagação de esquerda nos Estados Unidos. O movimento anti-vax era um movimento ligado à esquerda, depois foi migrando ali de uma maneira muito rápida para a extrema-direita, e hoje em dia é algo que está, inclusive, contaminando o programa americano de vacinação. O CDC está totalmente tomado por negacionistas e isso é muito triste, muito grave, pode ter consequências ali horrorosas para o mundo, porque tem países que nunca chegaram a alcançar uma excelência em programa de vacinação e agora a gente vive esse retrocesso em países que tinham isso já introjetado.
Então, sempre bom reforçar, hein? Mantenha a sua carteira de vacinação em dia, também a dos seus filhos. 6h41 agora, Samantha Klein tem mais informações sobre as discussões do PL da anistia ou da dosimetria. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. Olha, a gente tem essa discussão aí feita pelo relator Paulinho da Força. Ele já conversou com as bancadas do PL e do Republicanos. O que ele vem afirmando nessas reuniões? Que a proposta dele prevê mexer em 2 ou 3 artigos do Código Penal e beneficiar quem está na cadeia. Não deixa de ser uma referência aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, mas isso não é algo estanque ainda. Com isso, ressaltou que a proposta em construção tem por objetivo diminuir o tamanho das penas, modificando os artigos específicos. Ao final da reunião com o PL, ele comentou a respeito do que pretende alterar, mas ele ainda não disse quais artigos pelos quais os condenados pelos atos do 8 de janeiro e mesmo os réus da trama golpista foram aí penalizados, mas deu uma indicação que a intenção é modificar pelo menos as etapas ali de dano e deterioração de patrimônio. A gente está chamando de dosimetria porque nós estamos reduzindo pena. Quem vai decidir dosimetria ou não é o Supremo, mas nossa função aqui seria reduzir as penas. É nesse caminho que nós estamos trabalhando. É lógico que nós vamos ouvir as bancadas. Hoje mesmo o deputado Sávio sugeriu aqui que a gente tomasse cuidado para que isso não pudesse soltar presos de outras condições que estão nas cadeias por aí afora, e nós estamos exatamente tomando esse cuidado. Então, portanto, vou ouvir, vou sentir aqui o meio termo da casa e construir esse relatório que a gente possa agradar não só a Câmara, mas também agradar o povo brasileiro e, de meu ponto de vista, pacificar o país. O país não pode continuar nessa guerra de lá e de cá. A reunião com o PL foi bem tumultuada, inclusive. Nos bastidores, o que a gente tem de informação é que houve ali um enfrentamento dos deputados daquela tropa de choque do PL, questionando e criticando mesmo abertamente Paulinho da Força. O relator, na saída dessa reunião, disse o seguinte: tem alguns parlamentares que vieram aqui só para gravar vídeo, lacrar nas redes e não ajudar em nada. E Sóstenes sabe disso. Eu fiz essa pergunta, uma pergunta um pouco diferente para ele. Eu perguntei para ele: olha, apesar desse clima amistoso entre vocês, Sóstenes Cavalcante e o senhor relator, os parlamentares saíram criticando, e aí ele largou essa, ou seja, deixando bem claro que o clima não foi muito amistoso. O líder Sóstenes Cavalcante até pediu desculpas pela postura. A gente tem uma falinha do Zucco, que é líder da oposição, ele também criticou o relator por ainda não ter apresentado um texto. O relator não tem texto. Disse para nós que não tem texto, que está pensando, que vai construir, que vai diminuir aquele que, por exemplo, é de 4 a 8, tentar botar para 4. A ideia deles, de forma geral, era tentar diminuir os anos de condenação em alguns crimes. Mas não é isso que a gente entende. Nós queremos justiça porque essas pessoas não cometeram os crimes que estão sendo julgados. Na reunião com republicanos, o clima já foi outro, bem mais amistoso. O que a gente tem de bastidor? O relator afirmou que tem um bom relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Um outro deputado do partido ainda disse que o relator deixou bem claro que todo e qualquer texto vai ter o aval do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem ainda uma data para isso, tanto é que semana que vem o relator Paulinho da Força já se comprometeu em ter uma nova reunião com alguns dos partidos para apresentar uma prévia desse texto. Com vocês. Obrigada, Samantha. O presidente Lula, no discurso da ONU, criticou a anistia e o Paulinho da Força, o deputado, disse à Folha hoje que a fala do presidente Trump sobre a excelente química com o Lula deveria fazer com que o PL mudasse os seus planos. E tivemos também, né, Vera, ontem, novas sanções, que pode jogar água no chope também da discussão sobre redução de pena, né? Tudo isso é de um casuísmo absurdo, né, que torna indefensável esse projeto. Tanto a anistia, que já era indefensável, quanto essa ideia de um acordo para mudar penas, ao bel prazer do relator. Ele falava em mudar alguns crimes, agora já está falando de outros, agora já está falando que o PL devia desistir do projeto. Na verdade, é aquilo. O Paulinho da Força foi escolhido a dedo ali pelo Hugo Mota, depois de ligar
para o Michel Temer, de fazer aquela tentativa de acordo, na qual, inclusive, o Temer acionou alguns ministros do Supremo que chegaram a entrar em ligações e depois viram que estavam entrando numa cilada, porque não tem acordo possível com o bolsonarista. Não é dizer que você vai fazer um gesto para pacificar o país e os bolsonaristas vão aquecer no mesmo momento e o país será pacificado. Isso não existe, isso é cair em história da carochinha. É agir com ingenuidade e com uma certa irresponsabilidade institucional. Cada uma dessas instituições tem o seu papel. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer esses julgamentos. Deixar que essa conversa role solta, inclusive com essa falta total de compromisso. Diminui um pouquinho de um crime aqui, um pouquinho do outro crime ali, como se não houvesse gravidade nenhuma em você tentar dar um golpe de Estado, em você quebrar totalmente a Praça dos Três Poderes, todas as sedes dos três poderes no mesmo dia, logo em seguida a posse de um presidente eleito legitimamente. Nada disso é grave e tudo pode se resolver numa conversinha ali ao pé do ouvido, numa casa e com um call. Não dá para tratar com essa falta de seriedade, mesmo porque você corre o risco de fazer tudo isso e o bolsonarista ainda te dizer que não quer saber nada disso, que ele não aceita menos do que perdão. Então, eu acho que ficou claro que esse acordo é uma ideia que não era boa para ninguém e que para o país ela é muito deletéria. Eu acho que a coisa tende a ir esmorecendo nas próximas semanas, porque depois de ontem também com as novas sanções, eu acho que os ministros do Supremo saíram em definitivo dessa conversa. Mas aí, vai rolar um ghosting? Paulinho da Força vai deixar baixo? Como faz? A gente vai se falando. Essas coisas, elas podem acontecer isso, né, Carol? Elas ficam ali dormitando. Hoje, vocês vejam que o Hugo Mota, que ontem estava referendando todas as ideias dele, não admitiu a história do Eduardo Bolsonaro. A gente vai falar disso ainda. E mandou tocar ali o processo contra ele. Viu que a sua imagem estava ficando muito ruim. E acho que quer virar essa página. Semana que vem deve tentar votar o projeto do imposto de renda. Então, tá todo mundo tentando mudar um pouco de assunto e sair dessa pauta altamente tóxica, né? A princípio ficou para quarta-feira a votação do imposto de renda. Exato. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Viva Voz. De volta com o Viva a Voz, e a gente vai novamente a Brasília com Igor Cardim, agora falar sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética abriu processo contra ele, né, Igor? Boa noite de novo para você. Pois é, Carol, o Conselho de Ética abriu o processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. A representação feita pelo PT acusa o deputado de atuar em defesa de sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, que configuraria crime de decoro parlamentar. Eduardo está nos Estados Unidos desde o início do ano e tem se reunido com as lideranças locais, sendo apontado como um dos incentivadores dessas medidas econômicas e tarifárias contra o Brasil. O relator do caso será escolhido pelo presidente do Conselho, o deputado Fábio Schioetti, até esta sexta-feira. Entre as opções estão as deputadas Duda Salabert, também o deputado Paulo Lemos e deputado delegado Marcelo Freitas. Embora o processo possa se estender por até 90 dias úteis, o presidente do colegiado, Fábio Schioetti, disse que avalia que essa análise deve ser concluída em menos tempo. Ele disse que o colegiado tem obrigação de analisar este, que é um dos 4 processos já abertos contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. O deputado Eduardo Bolsonaro teria declarado, aspas, sem anistia para Jair Bolsonaro não haverá eleições em 2026, fecha aspas. Então, essa não quer dizer com falta. O papel do Conselho de Ética é receber toda e qualquer denúncia. Nós aqui também não podemos prevaricar. A gente tem o papel de votar o relatório do relator. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia rejeitado a indicação de Eduardo para a liderança da minoria. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara e se baseia em um parecer que exige a presença física de parlamentares para o exercício do mandato e, ainda mais, para a função de líder. A ausência de Eduardo do país inviabilizaria, segundo Mota, o cumprimento das prerrogativas do cargo.
Não há nenhum precedente na casa. O uso das tecnologias do Infoleg e aquilo que aos líderes é dado, a condição de não terem as suas faltas contabilizadas, é justamente para que o líder possa exercer o seu mandato aqui na casa em outras atividades, como, por exemplo, atendendo parlamentares, podendo propor projetos de lei, reunião com as vice-lideranças, e o deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional. Os líderes Caroline Detoni e Sóstenes Cavalcante entraram com um recurso à mesa diretora para derrubar, então, essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, e conseguir viabilizar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. Entre as frentes abertas no Conselho de Ética e na própria mesa diretora, Eduardo também é alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por coação e tentativa de atrapalhar as investigações da trama golpista. Carol. Obrigada, Igor. Várias frentes aí, né, Vera? Agora tem diferença, porque se ele for cassado, ele fica inelegível. Se ele perder o mandato por falta, né, se a Câmara deixar rolar e aí foram contando as faltas, ele perde o mandato, mas não fica inelegível, né? Isso, tem essas várias possibilidades a partir das representações contra ele dentro da Câmara e, portanto, no Conselho de Ética, da velocidade em que isso for tramitar, mas também tem a possibilidade dele se tornar réu rapidamente, né, no Supremo Tribunal Federal, porque a denúncia foi apresentada ontem. A gente sabe que isso tem sido célere, esse tipo de análise, e que a cada ação gera uma reação, né? Ele não imaginou que iria para os Estados Unidos, ficar dia e noite conspirando contra o Brasil e que isso não teria nenhuma consequência. Que tanto a Câmara, quanto o Judiciário, quanto o Ministério Público assistiriam passivos e pacatos, talvez com algum medo, alguma dose de covardia, colocariam um rabinho entre as pernas, aceitariam as sanções e ainda estenderiam um tapete vermelho para ele continuar deputado, virar talvez líder da minoria, ser recebido nos braços do povo como candidato ao Senado, e tudo ficar por isso mesmo. Não é possível que ele achasse que esse plano daria certo. Sabe aquele desenho do coiote que está sempre tramando para pegar o papaléguas, coloca lá aquelas bananas de dinamite, achando que vai dar super certo, e aí sempre explode na cara dele? Ou os planos infalíveis do Cebolinha? Porque parece isso, porque não parece coisa que adultos imaginem que pode funcionar, que pode prosperar numa democracia soberana como o Brasil. Você ficar a partir de outros países jogando bombas Acme contra o Brasil e achando que você é um gênio, um estrategista, um gênio da lâmpada, alguma espécie de ungido da inteligência global, e que isso vai dar certo. Porque não dá certo, não é assim que funciona no mundo adulto, não é assim que funciona nas democracias. Então, as ações absolutamente intempestivas, voluntaristas e extremistas do deputado Eduardo Bolsonaro começam a ter consequências para ele. E já tiveram consequências para o pai dele. Não melhorou em nada a situação do Jair Bolsonaro. Pelo contrário, só piorou. E a direção da Câmara decidiu também pedir a suspensão de 3 deputados envolvidos no motim, aquele que travou os trabalhos da casa. As queixas disciplinares foram encaminhadas hoje ao Conselho de Ética, que vai avaliar eventuais punições. Os alvos são, segundo o G1, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Mota à cadeira de presidente. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Mota à cadeira de presidente. A gente lembra da cena em que ele impede, né? O Hugo Mota chega para tentar acessar a cadeira dele e o Zé Trovão está ali parado, coloca a perna na frente e impede a passagem de Hugo Mota. A decisão da cúpula da Câmara acolhe as conclusões apresentadas pelo corregedor, Diego Coronel, que apresentou na última sexta-feira, e ele avaliou que Polon, Van Hatten e Zé Trovão registraram os comportamentos mais graves analisados pela corregedoria.
inspirada, hein? A mesa diretora. Pois é. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Na democracia não pode passar batido, não pode passar incólume, ainda mais porque recentemente eles aprovaram a cassação, a sugestão de cassação de um deputado por um incidente bem menos grave que isso, que foi o deputado Glauber Braga, né? Pois é, já estouramos o nosso tempo, mas era muito assunto mesmo. Vera, a gente obrigada. tá meio Donald Trump aqui, para desespero de Wendell Stein. Até amanhã, Vera. Obrigada.